Olá, pessoal. Eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Sou professora do Português em Foco. Português em Foco é um curso online de língua portuguesa para concursos e vale lembrar que é um curso totalmente online. O que isso significa? Significa que você não precisa estar num horário pré-agendado em frente ao computador para você assistir às aulas. As aulas já ficam disponíveis para você. Então você é quem faz o seu horário. Você pode estudar de manhã, você pode estudar à noite, você pode estudar de madrugada, você pode estudar a hora que você desejar, a hora que for melhor para você. E vale lembrar também que você pode assistir às aulas quantas vezes forem necessárias. Essa daqui é uma aula, por exemplo, que faz parte do curso intermediário módulo 2. É um módulo em que eu falo somente das orações, tanto subordinadas substantivas, quanto subordinadas adjetivas e também subordinadas adverbiais. E para compor o pacote, eu falo também sobre as subordinadas reduzidas e, além disso, o ponto de contato entre essas orações. Aquilo que a banca sempre cobra e que às vezes o candidato menos bem preparado acaba caindo nas armadilhas propostas pela banca. Hoje nós vamos falar sobre a oração subordinada substantiva predicativa. O nome já está dizendo. Se você já estudou as aulas de função sintática que tem aí disponível para você no YouTube, você deve saber que o predicativo é aquele termo que caracteriza um sujeito ou até um objeto. Não tem problema algum. Por quê? Porque você tem um predicativo do sujeito e também um predicativo do objeto. Então, o nome já está dizendo, a oração subordinada substantiva predicativa é aquela que funciona como predicativo do sujeito da oração principal. Vamos ver um exemplo? Se eu falar assim, ó, meu desejo é que fiques. Observe o seguinte, o meu desejo é que fiqueis. Nós temos dois verbos, portanto, nós estamos no período composto. Perceba que esta oração a gente chama de oração principal. O meu desejo é. Repare que aqui nós temos, deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais para baixo, nós temos o sujeito. Esse daqui é um sujeito simples, né? Qual é esse sujeito? Vou separar aqui também para ficar melhor. Que sujeito é esse? Meu desejo. Repare que aqui, ó, meu desejo é o sujeito simples, só tem um núcleo. Que núcleo é esse? A palavra desejo. E aqui eu tenho aquele tipo de verbo que a gente chama de verbo de ligação. É aquele verbo que não expressa uma ação. Observe o seguinte, eu tenho o sujeito e o verbo de ligação. O que está faltando nessa construção básica da língua portuguesa? Somente o predicativo. Observe que aqui nós temos o predicativo em forma de oração. Por que em forma de oração? Porque aqui há um verbo. Então, como é que eu vou classificar esta oração que fiqueis? Eu vou classificar como oração subordinada substantiva predicativa. Predicativa. Este que aqui, como nós já aprendemos, é a conjunção integrante. Eu poderia simplesmente falar: o meu desejo é isso. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo? Se eu falasse assim, ó, minha vontade é que encontres uma esposa. Minha vontade é que encontres uma esposa. Nós temos aqui, olha, minha vontade é. Repare que aqui nós temos o sujeito, minha vontade, sujeito simples, e nós temos também o verbo de ligação. Olha aqui, ó, o verbo de ligação seguido, é claro, de uma conjunção integrante. Minha vontade é essa, eu poderia falar, sem problema algum. Então, repare que aqui é uma conjunção integrante. Se eu estou falando de conjunção integrante, eu estou falando de oração subordinada substantiva. Percebeu que aqui eu tenho um sujeito e eu tenho um verbo? Falta só o predicativo. Qual é o predicativo? O predicativo está em forma de uma oração. Por que está em forma de uma oração? Porque aqui, ó, tem um verbo em sua composição. Quando isso acontecer, nós chamamos de oração subordinada substantiva predicativa.
Uma última oração que eu preciso falar para a gente terminar essa série de vídeos sobre as orações subordinadas substantivas, eu preciso terminar com a oração apositiva. Apositiva. Repare que a oração apositiva, como o nome já diz, ela funciona como um aposto de um nome. Esse nome vai estar onde? É claro que na oração principal. E perceba aqui, ó, tenho só um pedido, dois pontos, que sejas aprovado. Então, repare que aqui nós temos uma oração aqui marcada por dois pontos. Quando isso acontecer, é claro que é menos cobrado em concurso público, porque é muito fácil, né? Você tem uma construção diferente das outras orações, dos outros tipos de orações. Então, repare que aqui nós temos, tenho um só pedido, é a oração principal, e que sejas aprovado. Eu estou dizendo qual é esse pedido. Repare que isso aqui funciona como um aposto do nome, e esse nome está na oração principal. Então, aqui eu chamo de oração subordinada substantiva apositiva, ok? Então, não se esqueça, existem alguns tipos de orações subordinadas substantivas. Nós já estudamos as subjetivas, as objetivas diretas, as objetivas indiretas, a completiva nominal. E na completiva nominal falei da diferença da oração subordinada substantiva objetiva e indireta para completiva nominal. Hoje nós falamos da predicativa e também da apositiva. E assim nós terminamos mais uma aula sobre a oração subordinada substantiva, ok? Não esqueça de visitar o Português em Foco, www.portuguesemfoco.com. Fiquem com Deus e até a próxima.